Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Vamos dar início ao nosso culto de domingo, dia do Senhor, momento de adorarmos ao nosso Deus com os nossos irmãos. Peço aos irmãos que puderem se colocar de pé nesse momento para podermos ler a palavra de Deus no Salmo 27. Salmo 27, Salmo de Davi. Amém? Vamos dar início à leitura. Anelo pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe não me desampararem, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, muito obrigado por esse momento, Pai, de leitura da Tua Palavra e por esse momento de culto que será ministrado em louvor e adoração ao Teu santo nome. Que o Senhor esteja nos abençoando, falando aos nossos corações, que a Tua Palavra possa ser ministrada em cada um de nós, Pai, e que nossa vida venha a ser edificada por causa da Tua Palavra. Usa-nos, Senhor, conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, alivia, Senhor, todos os pesares que temos. Queremos depositar eles agora em Tuas mãos, para que o Senhor possa estar aliviando as nossas vidas, Pai, para que possamos crescer na Tua graça. É no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora para o momento de louvor. Foram preparados os slides para ser projetados, mas houve algum problema técnico onde é projetada a imagem, mas isso será solucionado em breve, irmãos. A equipe de louvor de vir. Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos começar o nosso momento de louvor com a canção do Apocalipse. Amém. Que o Senhor seja louvado em todo o tempo.
cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovões e louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Só Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Neste momento eu chamo o pastor para o nosso momento de dízimos e ofertas. Amém. Irmãos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queridos, Cântico do Apocalipse. É interessante, nós estamos estudando Apocalipse, tem louvores em Apocalipse em toda parte. Ali a gente vê todos adorando o Senhor, as criaturas, os anjos, a igreja. É realmente maravilhoso quando a gente percebe que a adoração, que o Senhor se agrada das nossas vidas quando nós adoramos o Senhor. E nós continuaremos louvando, adorando o Senhor, e agora nós vamos fazer isso com os nossos dízimos e ofertas. Eu convido os irmãos a lerem um texto comigo, Deuteronômio, capítulo 28, versículos 2 a 6. Deuteronômio é o 5º livro do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então fica fácil de você achar. Abra aí, vai caminhando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio 28, queridos, 22 a 6, ou 2 a 6 diz assim:
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Nós somos filhos do Senhor e temos a bênção do Senhor, e é com alegria que nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque isso é importante para a parte material. A igreja é espiritual, mas nós temos os nossos compromissos e nós queremos, eu repito para vocês, já dar início a essa lateral aqui. Nós não temos saldo em caixa para isso, mas mesmo assim, pela fé, vou reunir com o conselho amanhã e nós vamos ver o que a gente faz, porque esse lado aqui não pode ficar assim, né, nessa situação. Então, pelo menos essa lateral aqui nós vamos fazer. Então, e nós, ninguém nos ajuda a não ser nós mesmos. Então, nós, cada tijolo, você participa de cada tijolo construído aqui, não só no muro, mas nas demais necessidades da igreja. Então, você traga sua oferta, não deixe de ser fiel nos seus dízimos, tá certo? Porque isso é muito importante para nós. Você pode trazer aqui um diácono aí vai passar para vocês os envelopes de ofertas, enquanto os irmãos entoam então um cântico de adoração ao Senhor. Amém. Hino 3, a igreja em adoração. Singelo e reverente amor, e como tantos filhos procuramos ciências da palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés prostramos, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do seu vasto amor. Ensina os teus, Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções, a vida em nós as forças da memória, por sempre nós queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém, amém. Vamos orar com o presbítero Olavo, agradecendo o Senhor por esse momento.
Glória a Deus. Igreja, eu gostaria muito que nesse momento nós ficamos um tempo em oração. Gostaria que a gente fechasse os nossos olhos para pensar no que Deus tem feito e lembrarmos daquela criança que o salmista diz que quando está afagada nos braços do Pai, ela não tem medo, ela não tem preocupação. Ela se aninha ali confiando que tudo será provido para a glória de Deus. Não há como nós explicarmos para uma mãe que tem um filho doente. Nós não temos como explicar para o irmão que perdeu o outro, ou o filho que perdeu um pai, a grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus nós temos que senti-la em nosso coração. Os nossos olhos, eles olham e contemplam tamanha grandeza, e o nosso coração exulta, e algo em nós coloca a certeza do Deus que nós temos. Que nas nossas vidas nós possamos continuar a caminhar em fé, para que nós sejamos luz onde há trevas, para que a gente possa levar as boas novas, e que mais do que tudo a gente possa crer que o nosso amado zela por nós e que nenhum controle foi perdido, porque tudo está nas mãos dele. Só Senhor Deus. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer por nós. Nós cremos no teu agir, nós cremos no Senhor, na tua plenitude, porque o Senhor é soberano, o Senhor é a luz, o Senhor é o Criador, o Senhor por uma palavra tudo fez. E nós clamamos e exaltamos ao Todo-Poderoso, aquele que é digno de honra, louvor. Pai amado, toma conta das nossas vidas, mas nos faz conhecer a Ti em essência, Senhor, para que possamos nos prostrar perante ao Teu altar, Senhor, e glorificar somente a Ti. Aleluia. Retira de nós aquilo que tem impedido, Senhor, o Teu agir e o encher do Teu Espírito, para que possamos chegar diante, Senhor, das Tuas mãos, Senhor, como filhos que confiam em Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Oh Deus. Oh Senhor, é o Teu povo que clama por Ti, Senhor. Somos aqueles que esperam o Teu milagre, o Teu agir. Fala com o Teu povo, Senhor, e nos conduz. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor,
eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Glória a Deus. Aleluia. Pastor? Momento que nós dedicamos ao Senhor, domingo, dia do Senhor, dia de cantar, de alimentar também da palavra, uma palavra para o nosso sustento durante a semana, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Texto Lucas 5, versos 1 a 11, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Queridos, eu não sei quantos aqui ou todos conhecem o pastor Caio Fábio. O pastor Caio Fábio, ele era um pastor presbiteriano e hoje, ele praticamente, infelizmente, apostatou-se. Quem conhece as mensagens dele hoje, conheceu e faz uma comparação, é tão diferente. Mas Caio Fábio, a meu ver, na época dele, eu diria que ele foi o maior pregador na época do Brasil. Ele era um grande conferencista,
não só a nível de Brasil, mas a nível do mundo. Então, ele era realmente incrível, a habilidade, a aptidão. Ele pegava um texto do Novo Testamento assim e pregava de uma forma linda. E Caio Fábio, ele tem um vídeo no YouTube do testemunho dele. Na adolescência, ele era um drogado. Ele usava tudo que ele tinha direito. Ele fumava todas, ele aplicava, injetava tudo que podia, ingeria todo tipo de drogas, enfim. Ele era realmente da pesada. E ele era filho de um pastor presbiteriano. Mas não tinha nada a ver. Certamente, quando criança, ele ia na igreja, mas nunca tinha passado por conversão. Assim ele fala no seu testemunho. Mas ainda ali, né, na adolescência, nos seus 18, 20 anos, ali naquela loucura, Deus o chamou de uma forma grandiosa. E ele, pela primeira vez, se converteu. E ele começou a ouvir o pai dele com muita fome da palavra, com muita necessidade mesmo, e sentiu uma necessidade muito grande de pregar também. E ele dedicando ali, de forma que Caio Fábio não fez seminário, ele não fez curso teológico, segundo ele, mas a teologia dele, o conhecimento teológico de hermenêutica, homilética, das línguas originais é impressionante. Caio Fábio prega nos seminários não para os alunos, ou pregava, né, que hoje ele não prega na igreja presbiteriana, ele pregava para os professores. Quando eu fiz seminário em Goiânia, inclusive, ele pregou lá, né, para os professores, com a permissão para os alunos também assistirem. Caio Fábio não fez curso de teologia. Eu estava meditando nisso e estava lembrando também de Billy Graham, agora um evangelista a nível mundial, um dos maiores do mundo. Ele também fez um curso, um instituto bíblico, mas a gente percebe que ele é aquele desejo, aquela vontade, não é, aquela dedicação que fez com que ele fosse esse grande pregador. Nós queremos trazer para os nossos dias, não para exaltação e nada mais, nós não estamos aqui para isso, mas o Rafael, por exemplo, ele nunca fez nenhum curso bíblico, por menor que fosse, né? E algumas pessoas já perguntaram quando é que ele fez o seminário, se ele está no último ano de seminário. É interessante. O que eu quero dizer com tudo isso? É porque nós vamos trabalhar um texto que fala sobre o chamado de 3 homens. E a partir desse chamado de 3 homens, nós vamos ver o chamado de todos. Porque nós somos, a igreja, sinônimo da igreja é os chamados. Isso é um sinônimo. Todos nós somos chamados. E uma outra coisa interessante é que quando Deus chama, Ele não vê o exterior, nós já sabemos disso. A capacidade, o conhecimento, enfim, aonde a pessoa mora, ele olha para dentro do coração. E ele, com seu olhar que penetra, que sonda, ele vê tudo. Através do coração, ele vê o interior, o âmago da alma, e é isso que interessa para ele. Nada mais interessa. Ele não precisa de pessoas capacitadas, pessoas estudadas, pessoas preparadas, ele não precisa. Mas ele precisa de um coração comprometido, de um coração honesto, de um coração sincero, de um coração crente. E nós vamos ver ao decorrer dessa breve palavra aqui, chamado de outras pessoas também, e vamos ver o coração deles também. E o Senhor olhou para o coração deles. Já adianta um exemplo, o próprio maior rei de Israel, que é Davi, que foi chamado na sua adolescência, quando era apenas um adolescente franzino, para ser o maior rei. Inclusive o nome predileto que Deus gostava de ser chamado, Jesus gostava de ser chamado, era o filho de Davi. Então, queridos, mas antes de continuar aqui, eu quero só falar um pouquinho do texto, né, para a gente poder situar um pouco na história. Jesus era da pequena aldeia de Nazaré, uma pequena aldeia ali da província da Galiléia, uma província pobre, a mais pobre da redondeza ali. Ele foi criado ali naquela pequena aldeia de casas de barro batido, e ele tinha uma cidadezinha próxima, um pouco maior,
chamada Cafarnaum, que aliás era a cidade de Pedro. E Jesus estava aqui exatamente nesse texto em Cafarnaum. Ele tinha começado o seu ministério e ele estava agora recrutando os seus apóstolos, aqueles que iriam, não é, que teria que ser extremamente capazes, porque depois nós vamos ver a responsa desses caras aqui, desses apóstolos, eles precisavam ser muito preparados. Então Jesus estava ali sondando, pregando e já sondando para chamar os seus, olhando para os corações ali, para chamar os seus apóstolos. E ele ia ter uma enorme pregação, muita gente, e ele escolheu a beira-mar, ali o Mar da Galileia, porque aquele aberto ali, aquele seria excelente para o pessoal, um lugar apropriado. Só que juntou muita gente, e o pessoal estava comprimindo ele, estava meio complicado, ele precisava de uma certa distância para poder visualizar o pessoal e pregar, e ele estava lá, de repente ele olha, ele vê 2 barcos ancorados, amarrados 2 barcos, e os pescadores estavam ali amarrando, lavando as redes, remendando, consertando, porque eles pescaram a noite toda, não é? Passou a noite toda pescando, não pegaram nada, estragaram as suas redes, estavam ali consertando as redes. Era uma pequena empresa, né, de pescaria, de 3 sócios, Pedro, Tiago e João. Eles tinham essa pequena empresa e eles pescavam durante a noite, obviamente, porque era silêncio e era mais propício, mais fácil de pegar os peixes. Era por volta de umas 9 horas da manhã. Então ele chama Pedro, toma o barco de Pedro emprestado e afasta um pouco para ter uma certa distância, né, ali para ele pregar, e ele faz a sua homilia, ele faz a sua preleção ali, ele prega a sua palavra. Logo depois que ele termina a pregação, aí ele fala para Pedro, vão exatamente para aquele lugar ali, vão pescar, você vai lançar as suas redes. E Pedro fala, tá bom, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra, o Senhor está mandando, nós vamos pescar então. E foram, e ele exatamente naquele lugar que Jesus ordenou que ele jogasse a rede, ele jogou a rede. E diz que pegou tantos peixes grandes, e muitos peixes mesmo, que a rede não suportava, e ela estava rompendo, ela estava rasgando. E Pedro chamou os seus sócios que estavam do outro lado do barco, depressa, venham com o barco de vocês aqui, para a gente transportar esses peixes. E já emocionado, sabendo que tinha acontecido alguma coisa grandiosa, estava diante do Criador. E ele prostra-se e disse, afasta de mim porque eu sou um pecador. Sentiu ali o seu pecado quando ele viu a santidade, viu que ele estava diante de Deus. Chegando o barco, eles encheram ambos os barcos e foram quase que afundando. E chegando lá na margem ali, Jesus disse para Pedro, quando ele, espantado, disse, afasta de mim, ele disse, não temas, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. Né, já o cargo de apóstolo, e diz que eles, deixando tudo, passaram a seguir Jesus. Queridos, mas esse texto, ele fala de fato sobre o chamado de 3 homens, Pedro, Tiago e João. Esse é a razão desse texto. A gente precisa ler um texto bíblico e ter um olhar acima do que está aqui, porque geralmente um texto bíblico quer ensinar coisas além do que está. Muitas coisas que está escrito aqui apenas para ensinar uma profunda verdade, embora não seja uma parábola, mas quer ensinar uma grande verdade. É aqui que está o problema de alguns pregadores, principalmente da teologia da prosperidade. Eles pegam e focam naquilo ali e não é aquilo. Por exemplo, Jesus não estava querendo ensinar que agora os pescadores estavam tranquilos. Se aceitasse, ele não precisava nem pescar mais. E que sempre não precisava fazer mais nada, que se aceitasse ele agora ia ter peixe, e aí já comparar o peixe com a riqueza, com tudo mais. Não é isso. Se você começar a ler o texto, logo você percebe que não é, porque no versículo 11 ele diz que eles deixaram tudo lá, o seguiu. Ele estava querendo exatamente chamar esses 3 homens, o texto fala do chamado dos 3 homens, e aqueles peixes ali, aquele milagre dos peixes, para mostrar que eles podiam seguir tranquilo ele, porque ele é Deus, ele pode cuidar dele e dos seus.
É para mostrar o cuidado dele. Não é para mostrar que o texto em si ali, não. É para mostrar o chamado. Um outro exemplo é quando ele multiplicou os pães. Na multiplicação dos pães, ali tudo bem, era uma necessidade. É por isso que ele multiplicou aqueles pães. Porque era uma extrema necessidade, porque senão ele não tinha feito isso. Quando ele multiplicou os pães, o que aconteceu? Todo mundo comeu, todo mundo fartou. E aí eles começaram perseguir Jesus, seguir, que era Jesus fugindo deles, escondendo, e eles vai ali procurando Jesus. Até que Jesus chegou para eles e falou francamente, falou: vocês estão me seguindo, vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei os pães. Como se dissesse assim: vocês estão querendo me coroar como o rei do pão. Mas vocês estão enganados, esse não é o verdadeiro pão. O verdadeiro pão é o que desceu dos céus, é o Pai que dá. O verdadeiro pão sou eu. Eu sou o pão que desceu dos céus. Quem vem a mim, quem crê em mim nunca terá fome. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E diz que quando ele falou a verdade, que ele olhou para os lados, não ficou um para contar a história. Aliás, ficou os apóstolos. E ele virou para eles e falou: vocês também não vão? Vocês não querem ir? Foi aí que Pedro pronunciou aquela frase linda, quando ele diz: mas e para onde? Se o Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Para onde é que nós vamos? Fazer o quê sem o Senhor? Então, queridos, é isso. Às vezes a gente faz um desserviço, né, com um texto, porque às vezes não é bom você ficar pregando essas coisas, prosperidade, porque isso lá na questão de Jesus estava atrapalhando. Eles embaçaram a vista deles, estavam achando: agora pronto, agora a gente vai coroar ele. Eles que perseguiam ele, agora queriam coroar ele como rei, mas não era o rei vindo do céu, o rei que ia salvá-los, eles queriam coroá-lo como o rei do pão. Então a gente precisa entender o texto. O texto aqui está dizendo sobre o chamado de 3 homens. Jesus não precisava mostrar que faz milagre, ele é o próprio Deus. Ele nunca demonstrou isso, fez algum milagre para mostrar, ou convocou a imprensa: olha que coisa impressionante. Pelo contrário, quando ele curava alguém, ele disse: vai, não fique espalhando isso, não fale isso para ninguém. Tem pessoas que ainda não fazem e fica propagando aquilo, com aquele desespero, querendo angariar alguma coisa. Pois muito bem, então, queridos, vejam bem, Jesus agora precisava escolher homens, porque ele estava começando o seu ministério, ele estava começando a igreja. Só que ele precisava escolher homens muito qualificados, muito preparados, porque esses homens seriam os homens mais lidos da terra. Ou tem alguém que é mais lido que os apóstolos? Há um livro que é mais lido que a Bíblia? Eles seriam a base da igreja. Os apóstolos é a base da igreja. A igreja precisa ser apostólica, ter a doutrina dos apóstolos. Se ela não tiver, ela não é de Deus. Ela tem que ser baseada na doutrina dos apóstolos. Então é uma responsabilidade muito grande. Eles iriam sistematizar a doutrina, a teologia do Novo Testamento. Eles iriam escrever o Novo Testamento. Teria que ser homens muito capacitados, muito preparados, vocês não acham? Então Jesus teria que ir para o templo. Porque é lá que estavam os doutores em teologia, os homens eloquentes, os homens mais estudados da época, os escribas, eles se reuniam no templo. Mas o que ele faz? Ele vai para Galiléia, um lugar como se nos nossos dias fosse uma favela, um lugar assim uma periferia bem humilde. E quem que ele me escolhe? Ele me escolhe Pedro, Tiago e João, 3 pescadores rudes, semi-analfabetos. E a gente pergunta: Jesus estava vacilando na questão dessa? Não, ele é Deus, ele é onisciente. Ele olhou para o coração daqueles homens de mãos calejadas, homens que tinham um desejo ardente, homens honestos, homens íntegros, homens comprometidos, homens sem vaidade, homens simples. E é disso que ele precisa. Homens sem soberba, sem orgulho. Ele olha para o coração daqueles homens honestos e íntegros. E é disso que ele precisava. O resto para ele é fichinha. E aí ele escolhe esses homens para ser os homens que vocês sabem quem são. Homens mais lidos da história. Homens que fizeram uma obra grandiosa na igreja.
E eu gostaria de continuar falando sobre algumas pessoas, outras pessoas que foram chamadas por Deus, para a gente ver, não é que exatamente isso, que ele olha para o coração. Ele não olha, e eu não disse o tema nosso aqui, que nós vamos discorrer, mas o tema é um tema conhecido. O nosso tema é: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os chamados. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os chamados. Você conhece, isso não é um simples chavão bíblico, isso é uma verdade. Deus não escolhe os capacitados porque não existe capacitado. Quem é capaz de ser um portador do evangelho, um pregador? Ninguém é capaz. Ele é capacitado, ele é fortalecido, é pelo Espírito Santo, porque ele tenha qualquer conhecimento que tiver, se ele não tiver a unção do Espírito Santo, ele pode ser um professor, algo dessa forma, mas ele não poderá ministrar a palavra de Deus. Então, Deus, é por isso que Deus olha para o coração. Mas vejamos então algumas pessoas que Deus chamou para fazer a obra olhando para o coração. Eu repito aqui o próprio rei Davi, o maior rei de Israel. Quando Samuel foi a Belém, mais especificamente na casa de Jessé, ele viu o mais velho, o filho mais velho de Jessé, de 7 filhos. Nesses 7, Davi nem estava na contagem, os 7 filhos de Jessé. E o mais velho era um comandante de exército, do exército de Saul. Ele era um guerreiro, ele era forte, e ele já parecia um rei. Samuel não teve dúvida, falou: é esse cara aqui já tem o perfil certinho de rei. E ele pensou que era mesmo, e ele caminhou para ungir, porque ele tinha que ungir um dos filhos de Jessé. E Deus o exortou, falou: calma aí, Samuel, você está enganado. A coisa não é assim, não é bagunçada assim. Porque eu vejo diferente de vocês, Deus vê diferente do homem. Vocês vê o exterior, a capacidade física, porte físico e tanta coisa mais, mas eu vejo o coração. Eu não vejo o exterior, eu vejo o interior, porque para mim o que interessa é o interior. Aí passou todos os filhos de Davi, de Jessé, e Samuel diz: mas você não tem mais filho? Cadê? Não tem mais? E ele disse: sim, eu tenho um menino, eu tenho o caçula que vive aí atrás de umas ovelhas para lá e para cá. E ele falou: enquanto ele não chegar, então a gente não vai sentar na mesa para cear. E nisso vinha Davi, um adolescente franzino, bonito, ruivo, e o Espírito Santo falou: esse é o novo rei de Israel. Mas ele era um menino ainda, ele não tinha nenhuma capacitação. O nosso tema é Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os chamados. E chamou Davi, e Deus preparou Davi, e Davi foi o grande rei de Israel. Mas perceba quando Deus chamou Davi. Eu não estou fazendo aqui uma apologia à burrice, incentivando as pessoas a estudar, mas entenda que os cursos, os livros que a gente lê, é apenas uma ferramenta para ajudar. E só ajuda se eu tiver o coração na presença de Deus. Se não tiver essas ferramentas também, não vai me ajudar. A questão aqui é o coração mesmo. Nem um excelente curso, um doutorado, um excelente livro não vai resolver o meu problema. É por isso que Deus olha o coração. Mas se eu tiver o coração aberto para o Senhor, essas coisas são detalhes. Outra pessoa que Deus chama, nós estamos vendo algumas pessoas passeando um pouquinho pelo Velho Testamento. Outra pessoa é Moisés. E quando a gente fala, Deus chamou Moisés, fala: tá certo, né? Moisés formado em toda a ciência do Egito, conhecia muita coisa, mas a gente esquece que Moisés passou 40 anos no deserto, no meio do mato, apacentando as ovelhas de Jetro. E quando Deus chama ele, a primeira coisa que ele fala: quem sou eu para ir a Faraó? Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Muitos comentaristas acreditam que é porque ele já tinha até esquecido o idioma egípcio, porque ele estava ali entre os midianitas, passou 40 anos no meio do mato ali. Outros acreditam que ele tinha problema mesmo na boca, algum problema físico, né, que atrapalhava a dicção dele. Mas qual foi a resposta de Deus? Deus virou para ele e disse: mas não foi eu que fiz a boca? Eu fiz a boca, eu fiz quem vê, quem não vê, quem escuta, quem não escuta, eu fiz os olhos, as orelhas, os ouvidos, foi eu que fiz tudo. Como querem dizer, eu te dou uma boca nova se eu estou te chamando. Você pode ir que eu te dou uma boca nova. Mas
Depois de muita relutância, aí Moisés foi. E Deus o capacitou, de fato, e Moisés foi o maior profeta, né? Fez uma grandiosa obra. E quando Deus chama Gideão, né? O povo estava sobre os juízes, aprontaram, pecaram contra o Senhor, e o Senhor levantou várias nações ali ao redor, e formaram um exército de milhares e milhares, um exército tremendo, grande demais, e eles começaram a oprimir o povo de Israel, não deixavam eles plantar nada, ficava sacaneando com eles o tempo todo, arrancava as plantações, e se eles colhessem alguma coisa, eles saqueavam, roubavam as ovelhas e o gado e tudo mais, e eles num sofrimento tremendo, eles clamam a Deus, e Deus levanta Gideão. O anjo do Senhor aparece a Gideão e fala da obra que Deus tinha chamado, chama ele de homem valente, e ele diz, mas como é que eu vou livrar Israel se a minha tribo é a menor, é a mais pobre, e eu sou o menor na casa de meu pai? Além de eu ser o menor na casa de meu pai, a minha tribo é a mais pobre e a mais pequena. E o anjo chama ele de homem valente novamente, e diz, você pode ir, porque todo esse exército, você vai vencê-los, é como se fosse um só homem. Todos eles é como se fosse um só homem. Porque Deus olhou para o coração de Gideão. Gideão era um homem valente, um homem corajoso da tribo de Judá, e o Senhor viu isso. E de fato, ele com seus 300 homens, como vocês sabem, ele nem precisou guerrear. Apenas fez barulho ali e os exércitos, eles mesmos se mataram, porque Deus estava com Gideão. Outra pessoa que eu acho o chamado bonito demais é o chamado de Jeremias. Porque Deus chamou Jeremias para fazer uma obra muito grande. E Jeremias até espanta, porque era uma criança. Ele falou, como assim? Eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eu não sei um versículo de cor. Como é que eu vou fazer, vou pregar, vou proclamar a palavra, ser o grande profeta que o senhor está falando aí, se eu não sei nem falar? Nos nossos casos aqui seria, eu não sei pregar, não sei nem cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou uma criança, como é que o senhor diz um negócio desse para mim? E o que foi que Deus respondeu? É tão bonito, e vocês conhecem, mas nós vamos ler novamente, não é, essa passagem, que ela é de fato muito bonita, se encontra em Jeremias 1, 5 a 9. Nós vamos ler, pelo fato de ser tão bonito, a resposta de Deus para Jeremias, quando ele disse que não passava de uma criança, que ele não sabia falar. Mas o que nós estamos falando aqui, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Jeremias, capítulo 1, versículos 5 a 9, diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, queridos, é isso, nós estamos vendo sobre isso, sobre o chamado. Quem Deus chama para fazer a sua obra? Quem é que Deus chama? Deus necessita de capacitado, e talvez você já esteja aí pensando, pois, e eu jogando a responsabilidade para outros, não, fulano é mais capaz do que eu, fulano tem mais condições, fulano tem um grau de instrução maior do que eu. Isso aqui faz com que você fique sem desculpas, porque o Senhor vai olhar o seu coração. Deus chama pelo coração, não é pela sua formação, pela sua capacitação, pelas as suas habilidades. Ele olha, é o coração. Se tiver um coração que lhe agrada, isso é o que ele precisa, um coração. Disso ele precisa, porque ele não é arrombador de corações, ele não força, então ele precisa da sua resposta, ele precisa de um coração transparente. E o último aqui do Velho Testamento é o próprio Abraão. Quem é maior do que Abraão? Abraão é o pai dos judeus, é o pai dos muçulmanos, é o pai dos cristãos, é o pai da fé, é o pai de Jesus.
Jesus vem dele, é o grande Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Abraão também não era ninguém para fazer desse homem rico, esse homem que o mundo inteiro conhece, grandioso. Ele era um rapaz que tinha casado com Sarai, não é? Simplesmente, talvez até um vendedor de ídolos, porque o seu pai fabricava ídolos de uma forma artesanal na sua casa para sobreviver. Então, quem sabe se Abraão não vendia esses ídolos, não pelo fato de necessitar, enfim. Ele chama Abraão, e ele capacita, e Abraão é quem vocês sabem. E falando dessas pessoas, dos chamados, eu quero voltar para o Novo Testamento e quero ver com vocês os chamados para a igreja. Agora é para a igreja do Novo Testamento, porque Paulo tem um texto que ele fala exatamente sobre isso. Quem são os chamados? Qual é a qualificação, qual é o pré-requisito para os chamados para a igreja do Novo Testamento? Então eu quero ler o texto com vocês, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29, porque ali está registrado o perfil dos chamados para fazer a obra. E ele escolhe a igreja de Corinto porque, se não é a maior igreja do Novo Testamento na época primitiva, é uma das maiores. Quem era os chamados da igreja de Corinto? Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. A partir do versículo 26, então, falando sobre o perfil dos chamados para a igreja. Diz assim, ó: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. A palavra vocação significa chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Então, queridos, são esses que o Senhor chamou para fazer a obra na igreja. A palavra-chave é fé, obediência e prontidão. É disso que Ele quer. Se pudermos resumir, o que o Senhor exige é isso: fé, obediência e prontidão. E nós vamos ver isso agora no texto que nós estamos discorrendo, o texto do sermão. Ou seja, Lucas, capítulo 5, versículo 5, vai dizer isso para nós. Voltemos lá. Lucas 5, verso 5. Diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando o Senhor disse: olha, agora nós vamos pescar, você vai jogar a sua rede bem ali. A resposta natural de Pedro seria: mestre, o senhor prega muito bem, o senhor é bom para pregar, conhece, mas de pescaria, entendo eu tenho uma empresa, eu entendo de pescaria, nós pescamos a noite inteira aqui e não pegamos nenhum lambari. Aí o senhor vem aqui de manhã, faz esse barulho, essa povão danada aqui, entra na água, e agora o senhor diz para lançar a rede. O senhor entende de pregação, o senhor continue pregando, que à noite eu volto para ver se eu pego um peixinho. Não foi isso que ele disse. Ele disse: sob a tua palavra. Essa preposição sob, vocês sabem que é por baixo, submisso, em obediência. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então, Pedro foi obediente, teve fé e prontidão para obedecer. É por isso que ele obteve sucesso. Se há fé e obediência, algo acontece, os peixes vêm. Se há fé, obediência e prontidão, algo acontece, os peixes vêm. Se não é assim, então olha o verso 6. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Está vendo? Pegaram muito, foi muito
teve muito sucesso a pesca porque ele teve fé, obediência e prontidão. Então é isso que nós precisamos ter. Fé, obediência e prontidão. É isso que ele tem que encontrar no nosso coração. Obediência à sua palavra, pronto para obedecer, pontual e ter fé. A boa pesca não é resultado de habilidade técnica ou logística. Por quê? Porque eles tinham habilidade técnica e logística. Embora fosse rústica da época, mas eles tinham. Só que não adiantou a habilidade, a técnica e a logística deles. O que isso nos ensina? Nos ensina que não adianta nada a gente se basear, confiar nisso, na logística, na técnica. E o pior é que a gente obtém sucesso. E tem muitos obtendo, contratando pessoas muito capacitadas em marketing, em logística, igrejas gigantescas com isso. Consegue. Só que é de uma forma mecânica, técnica, não adianta, não é assim. Quem faz isso é o Espírito Santo. Se não partir do Espírito Santo, de um coração assim, comprometido, íntimo com Deus, na presença de Deus, um pregador na presença de Deus, e com o auxílio do Espírito Santo, não vai adiantar, vai crescer, vai virar um clubão, uma festona, algo dessa natureza, mas não uma igreja sincera, neotestamentária, apostólica, voltada, preocupada com a palavra de Deus, que prega a cruz de Cristo, a miserabilidade do homem, a necessidade de Deus. Vira aquele movimento enorme, alegre, que canta enfim, e totalmente materialista. Então não adianta logística, habilidade ou técnica, se não tiver o coração na presença de Deus, não tiver auxílio do Espírito Santo. E para concluir esse tópico aqui, querido, Jesus procura aqueles que são capazes de deixar tudo por Ele. Ele vê no coração isso. Pessoas que são capazes de priorizar a obra de Deus ao ponto de deixar tudo por Ele. Se não é assim, olha o verso 11 então. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa pesca era muito importante para esses homens. Eram homens pobres que tinham seus filhos, que precisavam de sustentá-los, e o sustento vinha da pesca, e agora eles sacam aquele monte de peixe, deveriam chegar na praia agora, industrializar aqueles peixes, limpar aqueles peixes, e alegre encontrar com a esposa e comemorar, que agora eles poderiam comprar leite para um mês, para a meninada. Mas diz que eles são capazes de deixar tudo ali, e segue Jesus, deixando tudo ali, o seguiram. Então é isso que a gente aprende, e é isso que Jesus procura no coração, essa é a confiança. É por isso que que houve o milagre dos peixes. Eles podiam deixar, quem estava seguindo podia muito bem cuidar deles, dos seus familiares também, porque ele estava seguindo o próprio Deus. Então ele procura um coração assim, que é capaz de deixar tudo. Quantos missionários, que nós conhecemos, que deixou tudo depois de uma formação aí, formado em medicina e tanto outro, casou, organizando a sua casa agora, realizando o seu sonho, e Deus diz, agora você vai para o meio da mata, lá na África, eu preciso de você lá, para você evangelizar um pessoal lá. E aí ele larga tudo e vai. Quem não conhece um pouco da história dos missionários, na igreja, antes, principalmente depois da reforma, eu não lembro do nome de um missionário aqui, mas ele só trabalhava em regiões muito perigosas, muito perseguidas, e disse que onde ele ia, ele levava o caixão. E ele pendurava o caixão, porque ele sabia que a qualquer momento ele iria, para que ele não fosse enterrado como indigente, ele carregava o seu caixão. Então, quando Jesus olha no coração, ele vê tudo, ele vê a vida, a pessoa, ele conhece a pessoa por inteiro, é por isso que ele não precisa de outra coisa. É impressionante. E resumindo, queridos, agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que Jesus chama toda a igreja e capacita todos. E eu repito, a igreja, sinônimo de igreja é os chamados. O nome que é dado à igreja é os chamados. Todos nós fomos chamados. Então Jesus chama a todos, ou toda a igreja, e capacita a todos. Primeiro por meio do seu Espírito Santo.
É isso que ele diz. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito para ser minhas testemunhas, aqui até ao fim do mundo. Recebereis poder. O que é poder? É condições de fazer, é capacidade. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito para ser as minhas testemunhas. Ele falou isso para quem? Ele falou para a igreja. Então Jesus chama a igreja toda e capacita a todos por meio do seu Espírito. Depois Jesus chama toda a igreja e capacita por meio da sua presença. Na grande comissão, quando ele disse para a igreja: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho, fazei discípulos, batizai, e ele conclui: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a minha volta, todos os dias. Vocês podem ir evangelizar, pregar, batizar e tudo mais, e eu vou estar com vocês todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus chama toda a igreja e capacita a todos por meio do seu Espírito, por meio da sua presença e por meio da sua autoridade que ele passa a nós. Quando ele enviou os 70 de 2 em 2, o que foi que ele disse? Eis que vos dei poder para pisar serpente e escorpiões e todo o poder do inferno, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então ele nos capacita dessas formas para que nós possamos ir e trabalhar. Então, queridos, você não tem desculpa, eu não tenho desculpa, o Senhor quer você como pescador. Não adianta passar a responsabilidade para outro, porque Ele quer você com a sua habilidade, com o seu talento, na obra dEle, fazendo a obra. Às vezes você está meio enferrujado aí, pensando em desistir do seu dom, do seu cargo, e não está querendo, está ignorando, não está buscando não está, mas Deus está de olho em você. E Deus olha para o seu coração. E não adianta você falar que não é capaz, Ele não está procurando capaz. Lembra de Caio Fábio? Eu acredito que Caio Fábio ainda vai cair na real, vai voltar. Eu creio que ele é um escolhido de Deus e ele vai parar de ser exótico, esotérico, né? Como ele é, e ele vai voltar. Olha Billy Graham. Olha outros aí que se posicionaram e o Senhor os abençoou, os capacitou. Então Ele quer você. A igreja precisa de você desenvolvendo a obra. A obra é feita não é pelo pastor, é pela igreja. Ovelha que gera ovelha. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra fale no seu coração e que você perceba que você está deixando a desejar com o Senhor. E que o Senhor já chamou você. Não é que Ele vai chamar, será que o Senhor vai me chamar? Você pertence à igreja, Ele já chamou a igreja. A grande comissão é para a igreja, ir por todo mundo, pregar e fazer a minha obra. Então, querido, assuma a sua responsabilidade agora, né, nessa volta. Estamos voltando aí, com todo o gás, e que o Senhor nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? O Senhor nos abençoe. Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu só vou pegar essa água aqui. Senhor nosso Deus amado, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de meditar na Tua palavra, de sermos sacudidos, Senhor, com a Tua palavra. Tua palavra fala nos nossos corações, nos despertando para a Tua obra. E nós pedimos que o Senhor nos desperte mesmo, Senhor. Nos perdoe pelas nossas omissões, negligências, Pai. E que possamos agora assumir a Tua obra, porque o Senhor já nos chamou, o Senhor já olhou para os nossos corações, Senhor. E apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos e de tudo mais, o Senhor viu algo em nós, algo que agradou o Senhor. Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou desde a fundação do mundo. Então o Senhor já viu algo positivo no nosso coração, apesar da nossa situação. Então que o Senhor trabalhe o nosso coração, que o Senhor nos prepare, nos desperte e que possamos fazer a Tua obra com alegria, Senhor. Ser mais presentes, dar prioridade, ser capaz, como aqueles apóstolos ali, de deixar tudo por Ti,
colocar o Senhor como a coisa mais importante nas nossas vidas. Eu oro por mim mesmo, pela minha família, por essa igreja, Senhor, que o Senhor esteja nos despertando para a Tua obra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos terminar esse culto, então. Eu anotei os avisos, mas hoje à tarde eu organizei os slides, os cânticos, mas não deu certo, não está funcionando por algum motivo aqui o slide, então não podemos cantar com os slides, nem passar os avisos, mas os avisos não são muitos. Os trabalhos, nós estamos com culto nas sextas-feiras, culto de oração, não é? Sob a liderança do diácono Eugênio e da irmã Socorro, então a bênção, o culto. Estamos com a escola dominical, trabalhando Apocalipse, estamos com culto à noite, e tem sido uma bênção. Deus está nos abençoando, o pessoal que voltaram aí, está vendo que Deus está nos usando, e que Ele continue assim nos abençoando. Nesse sábado, às 5 horas, nós teremos uma palestra muito importante para os homens, e eu quero falar aqui não só com os homens, mas com as irmãs, para trazer os homens. Vai ter aqui uma profissional de saúde, vai estar falando sobre a questão da próstata, os riscos, as precauções, o que fazer, dando as orientações, e isso é muito importante. Então, que todos os homens estejam, as mulheres também. Geralmente, quando vocês vão no consultório, para tratar desse assunto dos homens, vocês vão com eles, e aqui não vai ser diferente. Vocês vão trazer eles no sábado às 17 horas, tá certo? Oi? 17h30, né? Mas se quiser vir 17, melhor ainda. A gente fala 17 para... Mais algum aviso, queridos? Os departamentos aí, se tiver, fique à vontade. Tranquilo, então? Vamos colocar em pé, então, para a bênção final. E agora, amados, ide em paz, que o amor eterno de Deus, a graça preciosa do Senhor Jesus e a presença confortadora e fortalecedora do Espírito Santo esteja com todos nós e com a igreja do Senhor na face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.